Vocês, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui. E eu quero tratar um pouquinho a respeito daquela antiga, velha e até moderna expressão que muitos fazem uso, que é Deus é fiel para cumprir com as suas palavras. Quem nunca ouviu isso? Bom, eu que vim da Assembleia de Deus e fui pregador da Assembleia, eu vi muito sobre isso. Fui um pregador da Assembleia de Deus. Tem até no meu canal do YouTube algumas pregações quando era pregador. E eu vi muito isso. Deus é fiel para cumprir com suas promessas. Pois bem, nós temos um problema grave e seríssimo com isso. Quando você observa que até mesmo dentro de alguns relatos bíblicos, parece que algumas promessas não se cumpriram. Isso é fato, é evidente. Vou ler aqui hoje, texto bíblico. E o que ocorreu dentro da história? Algumas promessas tratavam de questões políticas, governamentais, e são promessas seríssimas a esse respeito. Não é somente uma promessa de cunho individual, mas existem promessas que geram uma coletividade, geram uma unidade, geram uma responsabilidade política e tantas outras coisas, como o trono de Davi. Existiu e existe uma promessa em 2 Samuel 7, 12 ou 16, o qual no percorrer da história isso não ocorreu, e aí o que acontece? Aí existem as famosas reinterpretações. E aí a literatura, após a profecia não ter se cumprido, várias literaturas intertestamentárias, como trabalhos de Salomão, não da pessoa dele, mas a atribuição a ele, devidamente à queda da monarquia, como Salmos de Salomão, e outras literaturas, como os manuscritos de Qumran também, que aí geraram a questão da esperança messiânica, que, uma vez não existindo o rei, poderia existir alguém para restaurar. Enfim, isso não aconteceu e daí então surgiu outras reinterpretações. A parte introdutória, eu vou ao texto aqui. A promessa do trono de Davi está aqui em 2 Samuel, que diz assim, olha só. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, no caso que foi Salomão, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e, olha só, esse detalhe está em vermelho, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, o trono de Davi para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Continua aqui embaixo. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Bom, eu acredito que o versículo é claro. Para aqueles que defendem a Bíblia inerrante, confiável, inspirada, tudo que está escrito é verdade, logo então dirão que realmente está escrito, então é verdade. Aí está o problema. Se se tratar da verdade, o que está escrito, temos problema. Por quê? Porque Deus não cumpriu com isso. Vamos lá? O ponto crítico. Contudo, a história de Judá apresenta um problema evidente. A monarquia davídica terminou com a destruição de Jerusalém pelos babilônicos em 586. 586. Evento amplamente atestado por fontes bíblicas, quanto por registros históricos do Antigo Oriente Próximo. A partir desse ponto, o trono de Davi deixou de existir como instituição política efetiva,
marcando uma ruptura decisiva na continuidade dinástica. Ou seja, após isso, acabou o reinado. Não existiu, ou seja, aquilo qual Deus prometeu, que o trono nunca ficaria vazio, infelizmente não deu certo. Não deu certo. Aí o que aconteceu na história? Começou a surgir várias literaturas, várias, não foram poucas não, foram muitas literaturas. Aí o que acontece? O que entra na história? Aí na história vai entrar Herodes como rei de Judá, e depois de Herodes, quem entra na história? Jesus de Nazaré. Bom, a queda da monarquia davídica, vamos lá? E a relação entre Herodes e Jesus. A relação entre a queda monárquica, deixa eu pegar algo aqui, isso, vamos lá. A relação entre a queda monárquica davídica, a figura de Herodes, o grande, a emergência de Jesus de Nazaré, só pode ser compreendida à luz da ruptura histórica provocada pela destruição de Jerusalém em 586. Com o fim da dinastia davídica como instituição política, a promessa de 2 Samuel 7 entrou em tensão direta com a realidade histórica, uma vez que não havia mais um rei descendente de Davi governando Judá. O que acontece com Herodes? Herodes foi um rei nato, puro. Herodes descendeu de Davi? Não. Herodes não descendeu de Davi. Herodes não era judeu. Vamos ler um pouquinho sobre isso aqui. Gente, infelizmente não dá para me responder perguntas aqui, tá? Infelizmente não dá. Perguntas eu respondo na minha live de sexta-feira, mas sexta-feira estarei no podcast Três Irmãos, tá? Sexta-feira estarei ao vivo, depois eu vou pegar, eu vou inserir aqui no Instagram, tá bom? Deixa eu continuar para não perder muito tempo. Vamos lá então. Herodes o Grande, ele de 37 a 4 a.C., foi nomeado rei da Judéia, olha por quem? Por autoridade romana, sem qualquer ligação genealógica com a casa de Davi, sendo de origem idumeia, como relata Flávio Joséfo. Herodes recebeu o reino por decisão política de Roma. Vamos lá. Isso aqui chama-se de reino cliente. Herodes foi rei? Cumpriu a promessa davídica? Não. Herodes foi empossado pelo Senado romano. Judéia chama-se reino cliente. Pô, professor, então pensei que tinha cumprido a promessa Herodes. Não, infelizmente não. O que aconteceu? Aí livros como os Salmos de Salomão, daí vai iniciar, até mesmo antes de Herodes, só provando que Herodes não foi reino, vem de uma dinastia. Não havendo mais dinastia, o que aconteceu? Para que alguém adentrasse ao trono de Davi, então criou-se, aí surge a visão messiânica, gente. É no período intertestamentário que surge a ideia agora de um restaurador, alguém que restauraria Israel, alguém que expulsaria os dominadores estrangeiros. Aí surge a tal da figura messiânica. Bom, de forma mais clara, Salmos de Salomão demonstrou que a esperança de um rei davídico não desapareceu, mas foi intensificada, tá? Aí tem quem na história de Jesus de Nazaré. É nesse contexto de expectativa de um Messias que surge Jesus de Nazaré. Os evangelhos procuraram explicitamente vinculá-lo à linhagem de Davi, conforme quem? Mateus e Lucas, utilizando até mesmo o título Filho de Davi como marcador messiânico. Jesus veio da árvore genealógica davídica? Não, porque a árvore genealógica davídica não parte da mãe, parte do pai. E tem um outro problema. O relato de Lucas, para vir de uma ordem, de uma dinastia davídica para sentar no trono, tem que ser descendente de Salomão. E a árvore genealógica de Mateus não coloca José como pai legítimo de Jesus, a colocar que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas e o caso de Maria? Tem outro problema. A árvore genealógica de Maria não provém de Salomão, provém de Natã, filho de Davi. E a promessa não foi feita para Natã, foi feita para Salomão. Aí o que aconteceu? Jesus assumiu o trono? Não. Aí falhou, vamos lá, só resumindo a história agora. Então Deus não cumpriu a sua promessa lá para com Davi, falhou a promessa de Deus para com Davi. Aí surgiu a reinterpretação da figura messiânica,
Herodes não poderia. Jesus, dentro de uma árvore genealógica, não poderia também. Aí o que você vai tendo na história? Reinterpretações. Aí Jesus tem o seu ministério. Jesus foi? Não foi. Jesus governou? Não governou. Jesus restaurou Israel? Também não. Jesus tirou o povo judeu da opressão romana? Também não. Como isso não aconteceu no ministério de Jesus, o que fizeram? Aí vem os escritores, pós o ministério de Jesus, reinterpretando algo para onde? Para o futuro. Que aí agora vai colocar a vinda de Jesus, o reino milenial. Ou seja, aí os crentes têm que acreditar em vários absurdos. Que isso é um absurdo. Volto. Tudo isso porque a Bíblia colocou que Deus colocou uma promessa para Davi. Essa promessa não se cumpriu. Aí muitas pessoas com sua crença e fé vieram reinterpretando. No período lá de Qumran tentaram. Dentro do período do Novo Testamento tentaram enxergar isso em Jesus, tentaram. Como não aconteceu, começaram a escrever sobre as questões escatológicas. Paulo acreditava piamente nesse momento, os apóstolos acreditaram nesse momento, ou seja, todo mundo morreu, nada daquilo que escreveram aconteceu. E aí hoje tem um monte de gente, e eu fui um desses. Eu fui um tipo de crente que acreditava em tudo isso. Não deixei de ser crente, mas hoje não acredito mais. Por quê? Porque eu sei que isso não existe. Então, é muito fácil de enganar os crentes. Como? É só aguçar a esperança. É só colocar o futuro daquilo que eles não enxergam, que eles acreditam. Existem coisas claras e nítidas na Bíblia, como Deus mentiu aqui em sua promessa, em 2 Samuel. Vieram as reinterpretações, muitas pessoas acreditando. Nada aconteceu e hoje muitas pessoas querem que muitos acreditem nisso. Então, infelizmente, gente, cuidado. Não vai existir vinda, não vai existir reino milenial, por mais que esteja escrito. Sobre arrebatamento da igreja, a igreja será arrebatada? Está aqui, ó. Tá bom? Quem quiser adquirir meus livros, promoção está se encerrando dos meus 12 livros agora, no final desse mês. Quem quiser, só ir aí no direct. Entre em contato comigo, minhas 12 obras por apenas R$1.000. Pode ser parcelado, pode ser pago no Pix. E também, se quiser, pode comprar nas plataformas dos marketplace, como Mercado Livre. Lá, esqueci o nome agora. Mercado Livre, tem mais outros sites aí que vendem meus livros, ou só entrar em contato comigo, tá certo? Mas uma aulinha aí para vocês aí. Cuidado, hein? Cuidado, que é fácil de enganar aqueles que não estudam. Sucesso, muito obrigado e tchau, tchau.